Então, como eu falei aqui, né, Simari, não tem como medir, não tem como fazer dimensão desse amor. Nada se compara ao amor dele, né? O amor que nós conhecemos, que o mundo pratica, que é o comum, sempre está em detrimento de alguma coisa, né? Sim. Sempre tem alguma questão que nos facilita praticar, exercer, demonstrar. Já o amor do Senhor, ele é tão grande, tão alto, tão sublime, tão maravilhoso, tão incomparável, que é único, né? Tanto que a palavra mesmo fala que ele amou a gente antes mesmo da gente conhecer. Ele pagou um preço na cruz, independente daquilo que a gente imaginasse, sondasse, que pensasse, quisesse pensar. Então, esse amor já estava sendo expresso desde o princípio para nos alcançar e nos ensinar o que é a verdadeira porção dele, né? Através de nós. Então, vem com a gente hoje, né, nessa manhã, e vamos falar sobre esse amor. Porque eu, muitas das vezes na minha vida, né, uma boa parte dela, eu tive grande dificuldade de entender o amor. O amor do Pai Nosso, aquele amor aquela oração que Jesus ensinou a fazer, o Pai é nosso. Então, esse amor, muitas das vezes, e por um bom tempo na minha vida, eu tive dificuldade de entender esse amor. Então, assim, conforme a gente vai amadurecendo com a nossa idade, ficando mais madura, a gente começa a entender, né? Porque se você olhar para trás, se você olhar para a sua vida, olhar para tudo que já aconteceu, você consegue entender que só está aqui hoje porque realmente alguém te amou de uma maneira diferente, de uma maneira que não se pode contar, que não se pode medir, como a gente já falou aqui. Deus nos viu em nosso estado miserável e enjaulado e pagou preço para nos salvar. Então, quando Deus nos viu, ele não nos viu como a gente pensa que nos vimos, né? Daquela forma que a gente se olha no espelho lá e acha aquela pessoa bonita, arrumada, né? E quando não está, tenta se arrumar para ficar bonita, né, Simara? Tenta. Mas ele nos viu antes, né? Quando nós estávamos na nossa forma miserável. Então, assim, essa semana nós estamos lendo nesses dias sobre Jó, né? E ainda a gente comentou, né, Cris? A Cris está aqui com a gente, tá, pessoal? Tá aqui Manda um abraço para ela também. A gente estava comentando sobre Jó, né? Que o Jó, ele orou, né, ele clamou pelo mediador, né? Pelo intercessor. E Jó estava naquele estado miserável dele quando ele clamava pelo mediador, né? Na verdade, ele estava clamando por Jesus, por Cristo, e nem sabia, né? Mas já era uma profecia para isso. E a nossa forma, quando Deus nos amou, nós estávamos naquele estado miserável que Jó estava, né? Muito embora que existem algumas diferenças ali, né? Porque Jó entendia, mas Jó entendia quem era Deus, porque ele estava ali argumentando, eles estavam num diálogo discutindo quem era e quem não era Deus. Nós nem sabíamos. A gente não tinha nem condição de chegar diante de entender quem era Deus. E Deus já amou a gente. Para nós, muitos de nós, ele era um Deus que viveu aqui, morreu, ressuscitou e está tudo certo. A gente ouviu, é como o João mesmo falou, né? Eu conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço. E esse amor foi esse. Esse amor, ele não é uma coisa que a gente está entendendo, não é um amor fatiado. Não. Não é uma porção igual. A forma que ele se expressa para a Rose não é a mesma forma que ele se expressa para mim. Ah, é porque Deus ama mais a Rose do que a Simari? Não. É porque a Rose é única. Ela é exclusiva. Deus desenhou a Rose de uma maneira. Projetou para os sonhos dele de uma forma. E a Simari também. Então, a gente precisa buscar esse entendimento, né, Rose? Isso. A gente precisa buscar de que maneira que Deus ama todos de uma maneira igual, porque a Bíblia fala, o texto áureo da Bíblia, né? Deus amou o mundo de que maneira? De tal maneira. Se a Bíblia fala tal maneira, é porque não tem medida, não tem profundidade, não tem largura. Não Paulo teve diz, palavra para expressar, né? Paulo diz, né? Não existe, né? Com profundidade das riquezas, né? Então, assim, não existe uma maneira certa, uma maneira exata. E quando ele nos amou, ele nos amou da maneira que nós éramos, a velha criatura, miserável do jeito que nós éramos. E não parou por aí. Ele nos atraiu para ele. Ele renovou a nossa licença e nos identificou como sendo dele. Então, quando ele nos atraiu para ele, de que maneira que ele nos atraiu?
quando ele entregou seu único filho naquela cruz para que se entregasse por nós, né? Jesus venceu a morte por nós. Ele nos atraiu. Ele renovou a nossa licença e nos identificou como sendo dele. Então agora nós somos filha de um Deus que ama de tal maneira. Ele nos deu uma identidade firmada nele através de seu filho. Realmente pertencemos a Deus. Então não tem onde o homem fugir. O homem pertence a Deus, querendo ou não, sendo ateu, sendo cético, sendo de qualquer maneira. Tem que entender que nós pertencemos unicamente a Deus. E ele ama todos os seus filhos maravilhosamente. Mas ele ama cada um de uma maneira única. Né, Simone? Única. Não tem como a gente se comparar. Nós vivemos num mundo em que há parâmetros, né? Uhum. E talvez seja aí a questão que nós não entendemos. Qual é o parâmetro de Deus? O parâmetro de Deus, gente, não existe. É extraordinário. É maravilhoso. É incomparável. Quem é mãe e pai sabe que você consegue fazer tudo, né? Você se esforça em tudo para tentar alcançar alguma coisa para o seu filho, para tentar evitar muitas vezes uma dor, evitar alguma situação, precaver. Agora, o Senhor te fez com o objetivo único de expressar este amor. Expressar isso que ele tem de forma tão grande. E para isso ele já teve que nos trazer, nos resgatar, dando um dos maiores sacrifícios, né? Maior prova de amor, que é dar o próprio filho dele para resgatar. Aí você pergunta, mas é filho, nós somos filhos? Ok. Mas eu me lembro de um filme que eu assisti, o rapaz ainda perguntou assim, você daria sua vida por seu filho? O rapaz tinha até 3 filhos naquele filme. Ele, sim. Era um filme evangelístico. Ele, sim, daria. Ele disse, mas para o inimigo? Para aquele que matou a sua mãe? Ou que machucou a sua filha? Você daria? Não, né, gente? Eu não daria. Mas o amor do Senhor que está dentro de cada um de nós é esse amor que expressa de tal forma, e por isso que nós estamos aqui para expressar o amor dele. Por isso que, como a gente leu aqui, né, em 1 João capítulo 3:1, que o mundo não nos conhece. Quando que ele não nos conhece? Ele não nos conhece quando nós expressamos esse amor tal do Senhor em nós. Quando aquele que vem nos falar algo, ou promover algo, ou acontecer uma situação, com tantas situações que acontecem, pela misericórdia e da graça dele, tu consegue transbordar o amor dele que está em ti para fora. Foi esse amor que ele nos resgatou. Foi com esse amor que ele nos ligou. E com isso tu vê que não há parâmetro para a gente se medir. Não. Deus fez a Rose e projetou ela com esse 1,5 metro? 1,5 metro. 1,5 metro. A Simária com 1,65 m. A parte do peso a gente pula, pelo amor de Deus. Mas o Senhor projetou eu assim. E dá ferramentas para a gente se cuidar, claro, é necessário, porque isso aqui é templo dele, eu tenho que cuidar. Mas ele não me errou nessa medida. Ele não errou dessa forma. A questão é que eu não posso me comparar com a Rose. Eu tenho que buscar no Senhor o que ele quer usar, aquilo como a Rose comentou, aquilo que a gente viveu, tá, algumas coisas, para transbordar o amor dele, para que isso seja contagiante. Contagiante. Não seja nós contaminando o amor dele, mas que nós sejamos contaminados pelo amor dele e nisso abunde para fora e alcance, superabunde, que transborde de maneira que a gente nem perceba. E a gente só consegue isso transbordar e quando a gente entende esse amor. Porque muitas das vezes a gente vive numa lamúria reclamando, xingando, né? Se vitimizando de tudo, de todas as coisas. Quando isso daí, na verdade, a gente estava falando ontem sobre murmuração. Isso não deixa de ser uma murmuração. Quando a gente não entende o amor de Deus e a gente está toda hora se comparando, entendendo uma rival aqui, uma rival ali, uma comparação, nós estamos murmurando contra esse amor que não tem medida. É um amor sem medida.
E a gente entende também que Deus nos amou de maneira única, porque a Bíblia, ela nos dá várias formas e maneiras e versículos e palavras que nos dizem, né, que Deus nos amou de maneira única. Jó entendeu que desde quando ele era um embrião, né? Sim. Deus já estava lá fazendo com que ele chegasse primeiro lá no ovário, né? Davi também tem esse entendimento. E Paulo, quando ele fala que nós somos feitura sua, lá em Efésios 2:10, Paulo fala que nós somos feitura. Ali o termo usado, na verdade, seria uma poesia. Deus estava compondo uma poesia quando ele estava nos formando. Então, o autor da vida, o autor de todas as coisas, aquele que soprou o espírito dele dentro de nós, quando ele estava nos formando, ele estava pensando numa poesia perfeita para Cris, né? E qual é a nossa dificuldade de entender que nós somos feitura, nós somos uma poesia do Criador? Coisa mais linda que tem é a gente poder sentar na frente de uma poesia perfeita e ler, né? E que aquela poesia, ela entra dentro de nós de uma forma tão profunda que a gente fica impactado. Então, assim, nós somos essa poesia que tem que impactar o mundo. Nós temos que impactar as pessoas que estão à nossa volta. A gente tem que entender assim, ó, eu sou um vaso feito na mão do oleiro. Quando Deus estava me moldando, quando Ele estava me formando, Ele estava pensando na essência dele que ia estar ali dentro. Mas Ele estava olhando e estava dizendo, eu vou fazer ela dessa maneira, desse formato. Então, assim, com esse cabelo, com essa cor dos olhos, com esse corpo, com esse formato. Então, a nossa dificuldade de nos aceitar do jeito que somos, nós estamos dizendo para Deus, dizendo assim, ó, me desculpa, Pai, eu não aceito a forma que tu me formasse, o modelo que tu me desse. Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus e olhar e entender, porque o que a gente tem observado ultimamente, nós temos observado que a leitura da palavra de Deus, ela tem impactado a nossa vida de uma forma tão grande que nós vamos para casa, às vezes, sem chão, né? E a gente tem que entender que são nas entrelinhas, não se pode ignorar um ponto e uma vírgula da Bíblia. São nas entrevírgulas, na verdade, né? Que Deus fala com a gente. Então, assim, se o amor de Deus é tão grande e se está expressado de várias maneiras, né? Dentro da Bíblia, mas de uma maneira só, através do seu único filho que veio e morreu, se entregou por nós, qual é a nossa dificuldade de entender esse amor? Esse amor que não tem limite, esse amor que não se acaba. Né? Agostinho já falava, Deus ama cada um de nós como se existisse apenas um. Ele não ama, ele amou o mundo de tal maneira, mas ele ama cada um de nós como se fôssemos uma forma só, um modelo só, um protótipo só. Exclusivo. Uma exclusividade só. Ele não fez produtos para ser seriados, né? Ele não fez uma linha de produção. Não fez uma linha de produção. É. Quando ele projetou a Cimar, ele projetou com um propósito, com atributos dele. Com atributos dele. Para que pudéssemos expressar o amor dele. Ele já tinha na sua consciência qual seria a família onde você nasceria, o que seria necessário, qual seria a forma, como seria o agir. Claro que a gente entende que a gente precisa estar ligado neste amor. A gente precisa conhecer esse amor, né? Lá em 1 João 3,2, eu estava lendo aqui, me chamou a atenção. Mas, amigos, é exatamente isso que somos, filhos de Deus. É apenas o começo. A gente entender que a gente é filho de Deus sem merecer nada, nós não fizemos nada para merecer. Não é o fato de eu ter trabalhado tanto tempo em tal área, ou de eu ter estudado, já li, né? Às vezes a gente fala, porque a gente comenta, né? Já li a palavra tantas vezes. Eu sempre digo que quando eu leio, eu chego num texto novo e eu digo, já li a palavra 4 vezes e estou entendendo isso aqui. Eu falo assim, Senhor, onde que a minha mente estava? No que a minha mente estava na hora que eu estava lendo, que eu entendi que tu estava me dizendo aqui, olha como eu preciso disso aqui. É que o amor de Deus, ele é presente através Exato. da palavra que é viva, que é vida, que é alimento, vida, que é pão de todo dia. Então, por isso que ele se renova. Ele continua presente. Então, muitas das vezes, nós temos essa nossa mente humana, que é tão limitada, né?
Nós colocamos Deus lá naquele Longe. tempo aonde ele formou todas as coisas. Mas a gente não consegue entender esse Deus que vive, que está presente. Que está presente na nossa vida o tempo todo, transmitindo, né? Esse amor em todas as coisas. Porque em todas as coisas nós fomos observar, Deus está de alguma forma transmitindo o amor dele. Sim. Né? Todas as formas. E também outra coisa que nós temos que entender sobre o amor de Deus é que ele é eterno. Não tem fim. Não é o amor humano que começa e acaba. Nós estamos lendo a face... Que oscila, né? Que oscila. Nós estamos lendo a face oculta do amor e ali fala muito sobre a paixão, né? Que é algo que explode e acaba, né? E o amor humano também. De repente parece que a gente já não ama, né? Porque aconteceu uma coisinha lá no casamento ou um amigo, alguém. De repente a gente entende que não ama. Mas será que eu amo mesmo? Não, né? Suporto, né? Então, o amor de Deus, ele é eterno. Jeremias falou, lá em Jeremias 31:3, diz assim: com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Que a gente tem que observar aqui o tempo verbal é no passado. Jeremias lá atrás já falava: com amor eterno eu te amei, né? Então, assim, nós temos que entender que desde o princípio Deus nos amou e até o fim Ele vai nos amar. Porque quem dá vida e quem tira a vida é o Senhor. É só Ele. Então, desde o começo até o fim, Ele já amou. Não tem como a gente pensar e dizer assim, não, talvez Deus vai me amar mais porque eu caminho com a Simari. Talvez Deus vai me amar mais porque eu caminho com a Cris, ou porque a Camila também agora está aqui sentada fazendo trabalho com a gente, agora ele vai me amar mais. Ele está me vendo lá de cima, ele vai olhar com exclusividade agora e vai dizer, nossa, que filha amada, está fazendo bem a tarefa de casa. Não, Deus nos amou independentemente de. O amor de Deus na nossa vida é uma questão resolvida. Não tem dúvida nem variação de dúvida. É resolvida. Não é que nem nós que de vez em quando a gente está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo, está duvidando disso, está pensando... acontece um ventinho lá, né? Bate um vento forte lá, uma tempestade, que nem os discípulos estavam no barco, né? E Jesus estava dormindo na proa do barco. Jesus estava dormindo no lugar do capitão do barco. Então, ele é o capitão do barco. Ele manda, ele tem o governo da nossa vida. Aí bateu aquele vento, aí aqueles discípulos que andavam com Jesus todos os dias naquela época. Mestre, não te importas que nós estamos perecendo? Né? E nós não somos assim? Somos. Nós vamos diante de Deus, quando bate um vento, assim, Senhor, meu Deus, tu não tá vendo? Meu sofrimento, estou agonizando aqui. Mas se o amor de Deus é uma coisa resolvida, e Deus é um pai que põe limites, né, Cris? E a gente aprendeu ontem que quem dá limite é porque ama. Então, os ventos fortes na nossa vida é porque Deus está nos moldando. Porque Ele ama, porque Ele cuida, porque Ele protege, né? Então, a nossa dificuldade de entender esse amor resolvido também é grande. Por quê? Porque nós somos seres humanos, né? Ele nos amou com um tipo de amor eterno, que nunca se acaba. O amor de Deus não tem fim. Ele nos amou quando éramos jovens e tolas. Naquela nossa juventude, né? Que a gente achava que sabia tudo e, na verdade, não sabia era coisa nenhuma. Deus nos amava lá, daquela maneira. Quando nós estávamos pecando, quando nós estávamos desrespeitando nossos pais, quando nós estávamos fazendo... Ele nos amou. Então, nas nossas crises de rebeldia, né, de querer fazer da nossa forma, achar que não vale a pena certas coisas, lá Ele já nos amava. Deus é amor, né? O amor maravilhoso do nosso Pai por nós é infinito. Então, não tem fim. A gente está falando muito, repetindo muito essa palavra, não tem fim, não tem medida. É íntimo e único. Deus nos ama de uma forma íntima. De que maneira que a gente pode entender esse amor íntimo de Deus? Esse amor íntimo é conhecê-lo e saber a sua identidade em Cristo. Vou ler um versículo aqui. Romanos 12, 5-6. Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial,
e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo. Sejamos o que fomos feitos para ser. Sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Gente, é desgastante ser aquilo que você não foi chamado para ser. É desgastante, é frustrante. E é uma coisa que o inimigo usa para nos deixar sempre no sentimento de que você não atende, que você não é amada. Não corresponde. Não corresponde, não atende. Sendo que se ele me ama, e ele fazer, ele botou a mão dele, como tu mesmo falou, fez o vaso. Dentro desse DNA tem algo, tem atributos, tem partes que ele fez específicos para que eu pudesse expressar o amor dele. Mas para isso eu preciso voltar para os meus olhos, a minha intenção, né? A minha razão, a minha intenção, o meu esforço em buscar nele. Procurar conhecer ele e buscar nele quem eu sou. Como eu sempre falo, o Senhor fala conosco e através de nós. Que a gente precisa ser intencional e verdadeiro em tudo que faz. Porque toda vez que nós estamos fora daquilo que é nosso, que Ele fez para nós, que Ele formou a essência, como tu falou, dentro de nós, tem a mentira. Tem um quê de falsidade. Tem um quê que não é real. E daí, o que a gente está espalhando? E o detalhe, quem está em volta de nós, por mais que não fale, não expressa, observa. Porque, como aqui diz assim, se nós estivermos ligados às outras partes, o que ele está falando assim? Porque nós não somos o corpo de Cristo? O Senhor não é o nosso cabeça? Se eu não estou legal e eu tento esconder, por exemplo, da Rosa, claro que é mais íntima minha, ela vai dizer assim, Simari, não está legal. Se ela me perguntar assim, Simari, está acontecendo alguma coisa, quer conversar comigo? Eu disser, Rosa, hoje eu não estou legal. Ela vai respeitar, porque é a minha opinião, não estou legal. Vai assim, não, tá tudo bem. Mas se caminha, se tá ligado, ela sabe que não tá. Claro que eu tô dando assim nossa amizade como exemplo. Mas eu pergunto, será que nós não estamos espalhando aí uma mentira? Sendo que nós fomos chamados, eu não vou dar trela para o inimigo, mas eu vou exaltar o nome do Senhor aqui. Será que nós não fomos chamados para dar glória a Ele e através das nossas vidas dar glória para quem está do nosso lado? Tipo, espalhar esse amor? Não precisamos de abraços mais verdadeiros, olhares nos olhos mais penetrantes que expressam o amor dele? Uhum. Esse é o amor dele, né? Então tá, nós vamos entrar agora no pequeno comercial, intervalinho aqui, a gente já volta falando desse maravilhoso amor de Deus. Amém? Amém. Voltamos. Espero que você, mulher, você, família, esteja bem aí, esteja escutando as nossas palavras e que o Espírito Santo esteja realmente ministrando ao coração de vocês. Que seja um momento de aprendizado. É verdade, porque antes de passar aqui, antes de a gente falar, a gente passa primeiramente pelas nossas vidas, né, Simari? Tem que passar pelas nossas vidas, nós temos que entender esse amor, entender, hein? né? Para ir tentar explicar, né? Antes disso, a gente queria deixar um recadinho para vocês, pessoal. Nós estamos com a Escola de Música aqui da Igreja Resgate, Adorarte, e queremos convidar você, sua família, suas crianças, você que teve o sonho de tocar uma música, aprender um instrumento, sinta-se à vontade, tá? Venha aqui conosco conhecer, conversar com o pessoal para ter uma ideia, né, de como fazer esse estudo, né, como que isso começa, como que isso desenvolve, porque também a gente é meio ansiosinho, né, pensa que vai começar e vai dar um mês e vai estar tocando. Então, a gente precisa ter um pouquinho de entendimento do que é. Mas temos aulas de bateria, de canto, com iniciação ao canto e técnica vocal, contrabaixo, teclado, violão e teoria musical. Tá? Tem interesse, faz um contato aí conosco e vem aprender com nós. Um abraço. Outro assunto que eu também quero fazer menção para vocês é da JBC Contabilidade.
É uma empresa de contabilidade que trabalha conosco aqui, tem 25 anos de mercado, né? Então, você está precisando aí de um serviço com confiança, com qualidade, com atendimento, entra com contato com a gente, entra em contato com eles, aliás, desculpa, tá? Ó, JBC Contabilidade, fica lá na rua Monsenhor Gensino, número 127, no bairro Floresta. Às vezes vocês estão aí na região procurando alguém, né? Claro que hoje a distância não é mais problema, mas faz aí o contato. Telefone 3027 7054. Ou pelo WhatsApp, 47 99604 6973. Repetindo, 99604 6973. Tá bom, eu também vou falar aqui do produto de limpeza Lírio do Campo. Vou falar com propriedade porque sou cliente do Denner, né, Denner? Tenho usado e tenho me agradado muito dos produtos. Muito bom, você dona de casa que quer fazer uma limpeza, né? Agora já está chegando a época do Natal, época de começar a lavar as pedras, lavar a casa, colocar tudo em ordem, porque isso é um costume nosso, né? Então, a empresa Lírio do Campo, ela também está na rua Florianópolis, número 1255, no Guanabara. O fone para contato é 47 98429 6022. Então, falo daquilo que conheço e também o vendedor também é muito bom. Pode procurar o Denner aí na igreja, que ele é um cara muito tímido, mas todo mundo conhece ele. Também quero fazer menção aqui do bazar da assistente social da igreja, do irmão João. Então, vai acontecer no dia 7, 8 e 9 aqui na Igreja Resgate. Você que também tem roupas que não usa mais lá, roupas boas, né, para doar para o bazar, porque é para assistência social da igreja, tá bom, meus irmãos? É muito importante porque sabemos que a Igreja Resgate é uma igreja que acolhe muitas pessoas e tem esse trabalho voltado para assistência social muito forte. E o nosso irmão vai fazer esse bazar, então vamos contribuir com ele, trazendo as roupas, mas também vindo aqui no dia participar. Amém? Então, vamos voltar aqui para o nosso assunto, né, Simari? Porque é um assunto muito grande, se a gente for falar, e nós pretendemos continuar falando sobre o amor de Deus. E a gente estava falando que o Deus, ele nos ama de uma maneira íntima. Então, assim, eu sempre costumo falar que a nossa maneira de ter intimidade com Deus, a forma de ter intimidade com Deus é através da oração, né? Nos comunicando com Ele, buscando relacionamento. Então, assim, Deus, ele quer ter intimidade com a gente. Ele precisa, né? Como um Deus relacional que ele é, então, ele também busca essa intimidade com a gente. E é nessa intimidade, nessa oração, nesse momento único que a gente tem com ele, é que a gente vai entender o tamanho desse amor. Porque quando nós começamos a expressar diante de Deus aqui, a nossa gratidão, né, por tudo que temos, que somos, que já aconteceu na nossa vida, olhando para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso lar, a gente começa a colocar as coisas para agradecer e para ser grato. Ali naquele momento a gente começa a entender quão imensurável é esse amor de Deus pelas nossas vidas. O fato de estarmos aqui hoje falando é algo que a gente nunca imaginava na vida, eu pelo menos. Forma nenhuma. Né? Nunca imaginei na minha vida estar aqui, mas é uma maneira do amor dele poder ser transmitido, né? Poder ser falado e também de expressar o amor dele pelas nossas vidas. E você, meu irmão, minha irmã, é unicamente amado por Deus. Então, ponha isso em mente nesse momento. Deus não te ama como ele ama A ou B ou C. Como ele ama fulano, beltrano, ciclano. Ele te ama da maneira que você é. Ele te fez a imagem e semelhança dele. Ele te formou desse jeito porque ele precisa derramar o amor dele sobre a tua vida para que da tua maneira de se expressar você consiga transmitir o amor de Deus. Porque, como a Simária já falou que eu não vou conseguir transmitir o amor de Deus à maneira da Simária ser. Usando o formato da Simária, usando a fala da Simária, né? Porque Deus, ele me usa do jeito que eu sou, da minha maneira de ser, para transmitir o amor. Então, é uma maneira única, né? Isso a gente veio aqui hoje passar isso para quem está nos ouvindo hoje, para entender, porque tem muitas pessoas que nesse momento podem estar lá num canto, depressivo,
se sentindo muito mal, entristecido, mal amado, mas saiba assim que pode ser que o homem não te esteja te valorizando, né? A figura humana, nós como seres humanos, nós somos pessoas terríveis, né? E muitas das vezes nós falamos ou agimos de maneira que acabamos entristecendo as pessoas. Mas Deus, ele jamais vai entristecer, porque ele é amor, né? O amor está na substância dele. Eu trouxe aqui a palavra, o significado desse único, né? Que a Bíblia fala e que a gente entende, né? Único significa o exemplar exclusivo de. Então, a Camila, ela é um exemplar exclusivo, não existe uma cópia, porque tudo que é cópia é falso, né? Nós, seres humanos, nós vamos lá e compramos muitas das vezes, e muito embora que, como cristãos, a gente não pode comprar coisas falsificadas, imitação. Então, assim, nós somos um exemplar exclusivo. Protótipo ou absoluto. Não existe nada que a gente possa copiar. A gente tem que entender que nós somos único. Ou, em outra definição, nós não temos rival. É sem rival, sem cópia, sem imitação. Então, né? Já entendemos que nós somos o único exemplar de Deus, o único exemplar de nós mesmos. Nós somos o início e o fim de nós mesmos. Essa é boa, né, Simari? Essa foi boa. Você é o início e o final de você. Mesmo, o fim de você mesma. Então, assim, não tem como fazer uma PECzinha e uma emendazinha. Não, nada de uma emenda. Não tem. Deus não fez ninguém igual. Até, né, nós sabemos que a lista das zebras, elas são diferentes. Então, a nossa digital, ela é única, né? E se você for olhar para gêmeas idênticas, elas têm cada uma a sua digital. E uma coisa que a gente tem que entender, que a partir do momento que eu busco me comparar a algo para ter um parâmetro, eu estou deixando de ser a minha, vamos dizer assim, originalidade que está nele. É verdade. Né? Porque o fato de eu ser filha dele já diz assim, ó, você é única. Não existe outra igual a você. Deus não sonhou nada diferente de você. Nada diferente de você. Então, a partir do momento que você se compara com algo ou com alguém, você está naquele momento saindo da posição, deixando de exercitar aquilo que o Senhor colocou dentro de você. E essa é uma coisa que a gente, claro, se distrai. Não é algo assim, ó, uma pessoa, um amigo estava fazendo um estudo. Poxa, eu gostei da ideia. Não é isso. Não é essa situação, né? Uma coisa é você ter alguém como exemplo, alguém que te impulsione, que seja um instrumento do Senhor na tua vida. Mas você não pode querer ser como aquele instrumento. Por quê? Porque você é único. Porque senão nós seríamos um bolo, como eu falei antes, seríamos um bolo que Deus cortou e deu essa fatia daqui é a Simari, essa aqui é a Rosa, essa aqui é a Cris, essa aqui é a Camila. Não é isso. Deus desenhou de forma única esse amor e colocou de maneira tal dentro de você para exercer isso. Então, o que compete a nós? Buscar a Ele. E como diz a Rosa, em oração. Eu posso até falar um breve testemunho aqui, que foi na oração que um dia Deus, o Senhor falou para mim, por que Ele falava da forma que Ele falava. E aonde que estava a dosagem equivocada. Então, o que nós entendemos com isso? É uma busca com Ele. Porque até quando você vai para reclamar com Ele, Senhor, mas por que isso acontece assim? Ele vai falar. E o legal, gente, é que Ele não vai falar, por exemplo, no caso da Simari, que você já conhece um pouquinho, alguns, do jeito da Simari. Mas vai falar de uma forma clara, objetiva e direta, porque assim é a forma na minha linguagem. E nisso mesmo ele já vai colocar e dizer assim, ó, seja clara, seja direto, mas seja aquilo, a mulher que tu quer que eu seja. Porque tem outra questão. Às vezes a gente bate por essa situação e eu estou dizendo, assim, às vezes eu acho que eu nasci da forma errada. Não nasceu da forma errada. Teve um propósito, porque que Deus botou um estilo, uma personalidade num corpo feminino, num gênero feminino.
tem um porquê, tem um objetivo. O detalhe é que nós não vemos, né? Ou não compreendemos ainda. Ou ficamos nessa loucura de querer nos comparar. E daí entra a questão, né, Rose? Uma das coisas que eu estava estudando e tal, fala sobre o contentamento. Ixi, isso é difícil. Então, aí o que pegou em mim foi justamente isso, ser contente com aquilo que você, ser satisfeito por estar nesta pele. E aí, como nós já tínhamos conversado, brincamos aqui, né, sobre altura, peso e tal. Então, nós possamos buscar esse contentamento, porque o buscar o contentamento no Senhor não quer dizer que você vai ficar parado, porque o Senhor é tão bom que Ele nos ama de uma maneira tão grande, tão maravilhosa, que não quer dizer, Ele vai exercitar, Ele vai acontecer os teus sonhos. Mas não será com a intenção, com a motivação errada. Será dentro da perfeição dele. Não será para que tu, agora eu consegui, viu? Agora eu consegui. Não, será para tu dizer, glória a Deus, o Senhor me atendeu um pedido meu antigo, uma necessidade minha. Mas por quê? Porque tinha que estar impresso, tem que estar fluindo dentro de ti esse amor verdadeiro. Muito bem. Outro ponto importante que a gente tem anotado aqui, que Deus é o autor da maneira como o nosso coração se expressa. Né? De que maneira que nosso coração está se expressando? Exato. Porque Provérbios vai dizer que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Nosso coração esteja cheio de amor, gente. Porque se eu tenho amargura, eu transmito amargura. Se eu tenho ódio, eu transmito também rancor, ira, contenda, Exato. né? Então, assim, de novo, Deus, né? É o autor da maneira como o meu coração. Você falou, desculpa, Rose, você falando ali a respeito do transbordar, né? Uhum. Do coração que está cheio, e aí eu volto de novo na mesma tecla. O Senhor nos fez desta forma, para transbordar o amor dele. Mas quem deixa isso fluir, ou impede que flua outras coisas, somos nós. Somos nós. De novo a questão da busca. Se eu busco o Senhor... Através do contentamento. Isso. Se eu busco o Senhor, sou contente, vou acontecer o quê? Aquilo que você falou. Eu glorificar, vou adorar, vou exaltar o nome dele. O Senhor vai trazer situações que ele cuidou e você nem viu. Uhum. Estava no oculto, né? Você vai citar situações e tu nem viu. Ele vai dizer assim, eu cuidei de ti da tal situação. E tu vai glorificar mais ainda. Tu vai ficar mais cheio da alegria dele. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, já diz o versículo, né? Então, ele vai te abundando da alegria dele. Agora, se eu começo a reclamar, o que acontece? Entra a questão do orgulho. E aí, de novo, a mesma situação, me comparando. Olha como uma coisa puxa a outra. Me comparando. Aí eu começo a me desconectar daquilo que o Senhor quer. Ou daquilo que ele é, né? E no final a gente começa ou se achar inferior, que é os extremos, ou achar o melhor de todos. E, na verdade, o Senhor é equilíbrio. Pode ser o equilíbrio da Simária, né, alegre, expansiva, como da pessoa mais tranquila no seu falar, mas cheia do amor dele, expressando a verdade dele. Nós precisamos nos encher nisso, buscar realmente dele. Né? Então, isso é muito forte, né? Quando Deus é o autor da maneira de como o nosso coração se expressa. Então, se Deus é amor em substância, porque isso faz parte dos atributos dele, então, ele é o autor daquilo. Então, assim, se eu automaticamente não estou entendendo isso, eu estou pecando. Estou pecando e murmurando contra a imagem que Deus projetou em mim, que é a imagem dele. Ele foi o arquiteto do teu sorriso, Simária. Do teu sorriso, Cris. Do teu sorriso, Camila. Deus foi o arquiteto do nosso sorriso. Qual é a dificuldade? Eu geralmente sou séria, né? Você é. Mas eu tenho uns dentes enormes. Então, assim, ele foi o arquiteto do nosso sorriso e da melodia da nossa voz. Como diz o Eric, tu é uma fake brava. Eu? Tu é fake brava, ele disse. Assim, não é. Só tem cara de brava. Tu só tem cara, porque tu é bem legal e bem divertida. Mas ele fez todas as suas características, minha irmã e meu irmão que estão nos ouvindo nesse momento, né? Todas as suas características, não diminua nenhuma delas.
porque foi Deus que fez. Olha só que a gente leu aqui. Ele é o autor da maneira como o teu coração se expressa. Ele é o arquiteto do teu sorriso e da melodia da tua voz. Ele fez todas as suas características pensando carinhosamente, apenas, exclusivamente em você. O salmista Davi, né, através do Salmo 139, ele expressa muito bem isso quando ele escreve lá no verso 14, ele diz assim, eu vou ler até o 17. Eu te louvarei, pois eu assombrosamente e maravilhosamente fui feito. Ele está dizendo assim, Senhor, tu é realmente o autor da minha vida. Maravilhosas são as tuas obras. Quem é a obra? Eu. Você é a obra dele. E isso a minha alma certamente conhece bem. Então, assim, a minha alma me conhece, eu me conheço, eu sei que eu fui feita de uma forma assombrosa, maravilhosa. Maravilhosa. Minha matéria não foi escondida de ti, quando eu fui feito em secreto. Eu fui feito em secreto, por isso que nós somos, Deus nos ama de maneira única, que está deixando bem claro isso. E curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita. E no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Deus. Quão grande é a soma deles. Né? O verso 18 diz assim, se eu fosse contá-los, eles seriam maiores em número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, Davi, ele tinha esse entendimento de que Deus amava ele de uma maneira única. Quando Deus chamou ele lá de trás das malhadas, né? Daquele pequeno rebanho dele, das ovelhas, Deus não olhou para a formosura que o homem vê, né? Tanto que Samuel chegou lá e, né? E Deus mesmo falou para Samuel, né? Eu não vejo como tu vê. E era Samuel, né? E o detalhe que era Samuel. E Deus está falando para nós hoje, através do amor dele sobre as nossas vidas, ele está dizendo para nós e está falando para ti, que está nos ouvindo hoje aqui. Ele não te vê como o homem vê. O homem põe defeito, o homem acha defeito e o homem procura defeito para pôr na. E nós, quando não temos esse entendimento, essa nossa identidade ela está um pouco corrompida, a gente acaba acreditando no que nos é dito, né? A gente tem uma facilidade de entender, de compreender, de aceitar o que nos é lançado, né? E isso vem como flecha inflamada, né? Inflamável, que a Bíblia fala, né? Paulo fala, os romanos são flechas inflamáveis. Então, assim, isso acaba inflamando a nossa alma, isso acaba inflamando o nosso ser. Mas Deus, ele falou, né? Eu não falou para Samuel ali diante de toda aquela formosura daqueles homens de guerra que eram os filhos de Jessé. Olhou para aquele montoeiro de homem bonito e pensou fortes, assim, qual deles? Né? Não tem mais nenhum? A Jessé diz, tem um, né? Mas ele está lá cuidando das ovelhas, escondido, né? E Davi vem e daí o Senhor diz para Moisés, para Samuel antes, né? Diz ainda, eu não vejo como tu vê. Eu não vejo a Simari como tu vê, Rose. Eu não vejo a Cris como tu vê. Não vejo a Camila como tu vê. Talvez eu possa projetar o meu entendimento do que eu vejo na Cris que eu não gosto. Ou do que a Cris olha para mim e não gosta. Mas Deus não vê assim, porque Ele fez perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Então, Ele não olha para os nossos defeitos, até porque nós somos justificados diante dEle. Ele nos vê como o pequeno Cristo, como o filho perfeito dEle, né? E nós temos essa capacidade, né? De olhar para as coisas e começar a achar defeito em tudo, e onde Deus não vê defeito, Ele só vê perfeição. E que isso venha, né? Falar com a gente realmente, né? Fazer com que a gente entenda de que maneira que tu está me vendo, Deus, né? Porque eu sempre costumo, quando eu passo um dia meio atribulado, ou que eu me chateio com alguma coisa,
A gente, né, nós somos seres humanos e nós nos entristecemos muito fácil com tudo. Então, muitas das vezes eu chego diante de Deus, Senhor, como é que tu está me vendo hoje? Porque eu não estou me vendo bem. Eu não estou me gostando hoje. Não estou gostando do que eu fiz. Não estou gostando das atitudes que eu tomei. Das minhas reações, como eu reagi àquilo, a tantas coisas que acontecem. Então, assim, mas Deus vai chegar para mim, vai olhar para mim e vai dizer, filha, eu te amo. Né? Ele vai chegar e vai ser simplesmente, eu te amo. Quem ama não vê defeito. Quem ama não vê problema. Quem ama não vê dificuldade. Deus ama. Ele ama de tal maneira que não consegue enxergar, não consegue ver os nossos problemas como nós vemos. É muito sério isso. É olhar para a ótica dele, né? Porque na ótica dele, aquilo que está morto ressuscita. Na ótica dele, aquilo que não há vem à existência. Na ótica dele, a mãe estéril é mãe de filhos. Então, é na ótica dele. Porque a ótica dele, como tu falou, é perfeito. Então, ele vai sempre olhar para você com os olhos daquilo que ele fez perfeito, autêntico, exclusivo, único. E primeiro ele te abunda do amor dele. Primeiro ele derrama em ti, sara as tuas feridas, apaga, aleluia, cura. Deus. E se for necessário, e que nós sabemos que nós somos joias, né, sendo lapidadas. Como diz a Rosa aqui na segunda-feira, até convido vocês, quem não vem, na segunda-feira para aprender. Às vezes, assim, ela fala assim, lavar, sabe? Eu já falo isopo mesmo, sabe? Para tirar os cascão. Porque a gente se agarra, a gente tem medo do novo. O ser humano, com a queda, ele ficou com medo do novo, mas do novo de Deus. Ele quer um novo velho, errado. E é isso que nós temos que buscar no Senhor. Então, nós vamos, antes da gente orar, nós queremos deixar aqui o convite para que você venha participar segunda-feira conosco aqui, das 9h05, nós estamos aqui, passamos o dia aqui de jejum e oração. Tá. Vai fazer isso aqui agora? Já foi essa, né? Pessoal, a gente quer rapidinho aqui compartilhar com você quem foi a pessoa que foi sorteada, né? Foi o contato Cris Nickler, isso? Aí a pessoa entra em contato conosco? Nós vamos entrar em contato com vocês, com você para poder te... O sorteio lá da quinta-feira passada, né? Isso, da quinta-feira passada, só para a gente não deixar passar, tá? Tá bom, então. Então, vamos orar. E fica aqui o convite para você vir na segunda-feira das 9h05 e à noite vai ter o culto, o encontro, tá? Não é só para mulheres, ele é dirigido por mulheres, mas é para todos. E também sobre o sorteio ali da semana passada que foi feito, né? Depois só entrar em contato aqui com a rádio ou com a secretaria da igreja. Nós vamos entrar em contato, que já temos o contato. E elas vão entrar em contato, então, tá bom. Isso. Desculpa aí a confusão, mas tá bom. Vamos orar, então, né? Porque o Senhor venha nos fazer entender, né? Porque até Ele tem que fazer com que a gente entenda esse amor imensurável dEle na nossa vida, né? Senhor, Deus e Pai, nos colocamos na Tua presença nesse momento, Jesus. Apresentando a Ti as nossas vidas, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, porque muitas das vezes não conseguimos entender esse amor que Tu tem derramado sobre as nossas vidas. Esse amor que Tu tens por nós, Senhor. Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que Tu traga no nosso entendimento ou gere dentro de nós, se for necessário gerar, a compreensão desse amor. Muitas das vezes estamos pelos cantos, Senhor, sofrendo dores, sofrendo angruras, sofrendo coisa arada, Senhor, sem entender, Senhor, que o Teu amor é sobre todas as coisas. É um amor sobremaneira, um amor que não tem medida e Tu nos ama de maneira única. Senhor, que essa pessoa que está nesse momento te questionando desse amor, entenda, Senhor, que esse amor que Tu deste a ela é dela, Tu ama ele dessa forma, dessa maneira, do jeito que é, do jeito que Tu formasse. Senhor, que haja, Senhor, um entendimento, um derramar, Senhor, desse entendimento sobre as vidas dos Teus filhos.
as nossas vidas, Pai, que quando nós acordamos, abrimos os nossos olhos pela manhã, a gente já possa entender, Senhor, que Tu nos ama, Pai. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor, a entender, a compreender esse amor que um pai terreno, que um pai que muitas das vezes não consegue abraçar um filho, ou um pai ausente, um pai negligente, não consegue, ou até mesmo o pai que está ali não consegue passar. Mas Tu, Senhor, em todo o tempo, Tu abraça, Tu ama, Tu cuida, Tu afaga, Tu carrega no colo. E como lemos aqui hoje, Senhor, Tu sempre está na proa do barco. Tu nunca nos deixa só, Senhor. Sê conosco, Senhor, sê com Teus filhos que ouviram essa programação. Senhor, sê conosco, Jesus querido, para que a gente possa entender e caminhar contigo todos os dias, Senhor. Essa caminhada que nos foi proposta por Ti. Eu Te agradeço, Senhor, por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém.